Olá, meu nome é Guilherme e hoje eu venho apresentar a solução do Grupo Strix para o Vivo Fast Data Challenge de 2024. Pensando nos requisitos que a Vivo nos deixou de consistência, resiliência, disponibilidade e latência, sugerimos a seguinte arquitetura. Primeiramente, pensando no fluxo do usuário de acesso. Ele vai acessar o aplicativo e o aplicativo, por sua vez, tem que acessar os dados do usuário. Para isso, ele consulta o back-end. No caso, temos aqui a nossa API principal, uma API RESTful, que vai pegar os dados do usuário em dois lugares distintos. Primeiro, o Redis, o nosso banco de dados de cachê, que vai salvar uma cópia daquele dado que já está presente no banco de dados integrado. Ele vai ter um tempo de tolerância de 15 minutos e vai ter a resposta mais rápida da solução. Do outro lado, temos o nosso MongoDB, que é o banco de dados integrado. Ele vai ter os dados de todas as bases legadas da Vivo juntos em um só registro. Para que esse banco de dados seja populado, nós utilizamos a nossa infraestrutura. No caso, o Debizium, que é um conector que vai ler os dados de alteração das bases legadas da Vivo e vai conseguir distinguir entre insert, update e delete. Ele vai saber quais são essas mudanças e vai conseguir informar essas mudanças para uma fila que é criada do Apache Kafka, junto com o Apache Zookeeper. Esses dois em conjunto vão conseguir disponibilizar uma fila para ser consumida por alguém para tomar uma decisão. Essa fila, com os dados de atualizações dos bancos de dados, vai ser consumida pelo nosso consumidor Kafka feito em Go. Ele vai conseguir ler esses dados e assim tomar uma decisão, no caso de fazer um insert, update ou delete no banco de dados integrados. Também temos uma área de administrador, onde ele vai conseguir observar toda a saúde ali da arquitetura, principalmente nos dois bancos de dados que nós temos. Para isso utilizamos o Grafana e também o Prometheus. O Prometheus ele pega as métricas desses bancos de dados, principalmente do hardware, da saúde ali, da leitura de disco e também da rede. Essas métricas são passadas para o Grafana, e o Grafana consegue transformá-las em gráficos, uma coisa que deixa fácil para o usuário tomar uma decisão ou entender o que está acontecendo. E claro, o administrador apenas que vai poder acessar essa área. Então, vamos ver como é que essa solução funciona na prática? Bem, para a gente começar a demonstrar a aplicação de verdade, temos que rodar esse Docker Compose, que é um arquivo que instancia containers do Docker, para que a gente possa ver todos os serviços em pé. Aqui, primeiramente, temos que rodar esse comando docker compose up-d para que todos os containers fiquem em pé. Os containers dos serviços de mock, do Zookeeper, do Kafka, também do conector e do cachê. Vamos rodar esse comando e esperar ele terminar de funcionar. Muito bom, como podemos observar aqui, os containers já estão rodando, todos eles do Redis, Postgres, o Zookeeper, também o Kafka e o conector do Debizium. Agora vamos inicializar nossos outros pontos da aplicação. Primeiro o consumidor, nós rodamos ele usando esse comando do make. Ele vai construir a aplicação Go e rodar o seu binário. Também podemos inicializar por enquanto a nossa API e já fica de pé respondendo todas as requisições. Usando o make run, da mesma maneira ele vai construir o projeto Go e depois rodar o seu binário. Muito bem, agora já temos os nossos processos rodando de todos os serviços que instanciamos, como podemos ver aqui. Agora só precisamos instanciar também as nossas aplicações, o consumidor e também a API. Vou rodar os dois aqui. Ele vai construir a aplicação Go e aí sim rodar o binário. Aqui no caso do consumidor, ele já vai ler todos os dados que estavam no banco de dados. No caso, 1000 linhas. E ele vai começar a inseri-las no banco de dados, como podemos ver aqui. Ó. Acabou de dar o time. Ele está rodando todos os 1000 registros lá no nosso banco de dados integrados do MongoDB. Muito bom. Como já mencionamos, temos o Redis. Então, para facilitar, eu primeiro gostaria de mostrar aqui no nosso cluster, na nuvem, no Atlas, como estão as coleções aqui. Vamos ver? Estão carregando, todos aqueles 1000 registros estão sendo inseridos, como podemos ver aqui. Opa, inserimos só 710 por enquanto. A gente pode ver aqui todos eles já colocados aqui no banco de dados, como a Vivo mesmo pediu. Alguns nulos, mas outros com os mesmos produtos, como podemos ver aqui. Muito interessante. Claro, dados falsos, mas funcionais. Uma hora ele termina aqui de inserir todos os 700, mas por enquanto vamos voltar lá para o VS Code e ver o que aconteceu.
Bem, ele inseriu já até os 1000 e está escutando alguma conexão. Para a gente testar, para saber se isso está funcionando, podemos utilizar aqui o comando para testar esses inserts para ver se ele realmente está escutando. Então, vamos lá, eu vou inserir diretamente no banco esse comando, no banco que está dentro do container. Então, executando esse comando aqui, ele deu insert aqui e logo ele também começa a ouvir as mudanças. Então, o insert que está acontecendo aqui no banco de dados do Docker, ele vai estar sendo refletido aqui com o consumidor. E o consumidor, por sua vez, está inserindo ali no banco de dados integrado. Como a gente pode ver agora, ele estava com 700 dados. Vamos ver como é que ele ficou agora quando carregou. Como a gente pode ver, então ele já está aqui com os 2000 dados. 1000 que a gente já tinha, que ele inseriu quando começou, e mais 1000 quando a gente fez essa inserção de teste. Muito interessante, né? Então todos esses dados estão aqui, todos os dados de produtos do usuário. Então beleza, vamos fazer mais alguns testes. Primeiro, update, para saber se o consumer também está pegando update. Então a gente vai atualizar aqui 400 dados com esse update aqui, de acordo com o ID. Então vamos executá-lo aqui. Se a gente voltar para o VS Code, olha, está acontecendo update aqui. Então, ó, está começando, está fazendo esses 400 dados. E estão sendo todos enviados lá para o banco de dados integrado. E a gente também pode fazer um delete. Vamos testar? Então ele vai deletar ali 300 rows, né? 300 linhas. Já está funcionando aqui, como a gente pode ver. Ó, delete OK. O marshalling por conta que o JSON está vazio. Mas ele deletou todos esses arquivos. Se a gente voltar ali na nossa coleção, a gente pode ver que agora vai ter 1.663 documentos aqui. Agora vou demonstrar um pouco da API. A gente vai usar o Postman para fazer uma requisição num documento. Então vamos usar esse documento 1, que eu sei que não existe. Então ele vai retornar uma mensagem de erro. Assim como você pode ver, uma mensagem de erro, not found, com um código específico. Agora se a gente usa um produto que existe, como por exemplo o 999, a gente sabe que ele vai conseguir retornar os produtos de acordo com o JSON, bem formatadinho aqui. Também temos outros produtos, como por exemplo esse daqui, que existem dados diferentes para cada um com o seu produto, com as suas características específicas. Esses produtos que eu acabei de executar, vocês poderão ver que o 784 e o 999, eles ficarão disponíveis aqui no nosso Redis. Se a gente recarregar aqui o Redis, a conexão, a gente vê que as suas strings aqui, ou pelo menos os seus hashes, têm esses dois salvos. Como a gente pode ver, esse mesmo hash é aquele que eu acabei de consultar. Se recuperar esse dado, como você pode ver aqui, o JSON é o mesmo. Aqui no 784 também, mesma coisa. Então, o Redis está conseguindo fazer a sua interação, a sua resiliência no banco de dados. Muito bom, agora eu vou mostrar um pouco mais sobre o dashboard, como ele funciona, como ele monitora a aplicação. Para isso temos que rodar o Docker Compose que está dentro da pasta dashboard. Eu já me adiantei aqui e rodei já esse comando Docker Compose up, e o dashboard, tanto Prometheus quanto o Grafana, já estão rodando. Esse Docker Compose aqui. Para a gente observar, nós temos aqui essas duas páginas. A primeira página que eu gostaria de mostrar é do Prometheus. Ele pega aqui as métricas de dois jobs aqui, dois trabalhos. O primeiro é o MongoDB, o Atlas, que é o nosso banco de dados integrado lá na nuvem. E aqui a gente também tem as informações do Redis, que são dadas pelo Redis Exporter, que é outro componente que a gente usa. Essas informações são mandadas para o Grafana. No Grafana conseguimos ler as informações do Prometheus. Nós utilizamos um sistema de senha para proteção do dashboard, que o admin vai saber, então ele usa uma senha especial e consegue entrar. Quando ele entra no Grafana, ele vai conseguir ver os dashboards que tem, por exemplo, do VivoSync que a gente fez. Aqui ele mostra informações atualizadas em tempo real aqui do banco de dados, como por exemplo o CPU, processo, memória RAM, também o tempo que o banco de dados está em pé e as requisições por segundo gerais aqui. Bem, e o Grafana ele só consegue mostrar esses dados de maneira automática porque nós definimos aqui, antes de subirmos o Grafana, o que ele ia ter. Principalmente o dashboard, que definimos aqui, que é um JSON, e também os data sources, que no caso é apenas o Prometheus. O Prometheus que fornece todos esses dados para os nossos dashboards no Grafana. Falando um pouquinho agora mais sobre segurança, nós utilizamos arquivos de ambiente, que contêm variáveis de ambiente, para serem executados com Docker,
como vocês podem ver aqui, ó, em file, e cada um desses serviços está apontando para um arquivo dentro desse file. Esses arquivos não são enviados para o repositório principal, eles são escondidos, assim as informações relevantes ficam protegidas. Também utilizamos aqui na nossa API um header específico para receber requisições. Esse header é sempre checado em qualquer requisição para saber se ele contém o valor da chave certa, a chave secreta, que apenas os clientes confiáveis vão ter. Como, por exemplo, aplicativo, alguma aplicação web, até mesmo ali uma rotina que é executada diariamente. Isso protege a API de que algum cliente externo, a não ser os confiáveis a nós, acessem os dados dos clientes. Última medida de segurança também que podemos notificar é o acesso da internet ao banco de dados. Nós permitimos apenas 2 IPs, que são os IPs das máquinas confiáveis, das pessoas que estão testando e usando essa aplicação. Assim nós conseguimos limitar ali quem acessa, permitindo uma maior confiabilidade ali naqueles dados. Então essa era a nossa solução. Muito obrigado a todos que prestaram atenção até agora e ficamos disponíveis para dúvidas. Até mais!